Vivemos em uma sociedade marcada por muito barulho, onde as pessoas estão prontas para se justificar, defender e explicar suas ações. Contudo, aqueles que são escolhidos por Deus precisam desenvolver a sabedoria de permanecer em silêncio. O próprio Jesus nos ensinou essa lição em Mateus 7,6, ao afirmar: "Não deem aos cães o que é sagrado, nem joguem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão." Aqui Jesus não falava literalmente sobre cães ou porcos, mas sobre pessoas cujas atitudes e intenções são tão distorcidas que oferecer-lhes algo precioso, como verdades espirituais, seria tão inútil quanto oferecer pérolas a animais que não sabem valorizá-las. Algumas pessoas em nossas vidas estão sob a influência das trevas. Não importa o quanto você tente se explicar ou justificar, elas distorcem suas palavras, menosprezam suas intenções e reagem com ataques. A verdade é que nem toda batalha é para você lutar, e nem toda pessoa merece uma explicação. Como C.S. Lewis sabiamente afirmou: "Não desperdice palavras com aqueles que merecem seu silêncio." Às vezes, o silêncio é sua arma mais poderosa. Ele preserva sua força, protege sua autoridade espiritual e o ajuda a se elevar acima da confusão. Jesus entendia isso e lidava com situações espirituais com autoridade e discernimento. Muitas vezes, o que enfrentamos não são as pessoas em si, mas os espíritos que operam através delas. O apóstolo Paulo nos lembra dessa realidade em Efésios 6,12, ao dizer: "Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes das trevas neste mundo." Quando alguém distorce suas palavras ou reage de forma injusta, a reação mais comum pode ser tentar explicar, justificar ou resolver a situação. Contudo, isso geralmente agrava as coisas, pois o problema não está na pessoa, mas naquilo que a influencia. Assim como Jesus encontrou Maria Madalena, que estava sob a influência de 7 espíritos malignos, Lucas 8,2, muitas pessoas hoje também carregam influências espirituais que moldam suas ações. Jesus nos deu um exemplo claro de como lidar com essas situações em Marcos 1. Quando confrontado por um homem possuído por um espírito maligno, ele não discutiu nem explicou sua missão. Simplesmente declarou: "Cale-se e saia dele." Essa atitude demonstra a autoridade e o discernimento de Jesus, que não perdia tempo debatendo com o mal. O silêncio, acompanhado de oração e autoridade espiritual, é muito mais eficaz do que qualquer argumento. Devemos lembrar que nosso verdadeiro inimigo não é a pessoa à nossa frente, mas as forças espirituais que atuam nos bastidores. Portanto, devemos reservar nossa energia para lutar as batalhas certas, aquelas vencidas na oração, não na discussão. Quando tentamos argumentar com alguém sob a influência de espíritos malignos, seguimos um caminho improdutivo. Jesus, por outro lado, nos mostrou como agir. Ele não deu espaço para o demônio falar, argumentar ou manipular a situação. Simplesmente o repreendeu e encerrou o conflito. Os demônios não possuem a onisciência de Deus, mas estão sempre ouvindo, buscando informações que possam usar contra nós. Eles querem que você fale, explique e se defenda, para mais tarde distorcer suas palavras. A lição prática é clara. O inimigo não precisa saber de tudo. Pare de tentar se justificar para pessoas espiritualmente comprometidas que deturpam suas palavras. Como Jesus, você pode escolher permanecer em silêncio. Esse silêncio preserva sua paz e autoridade, impedindo que o inimigo ganhe qualquer vantagem. Reflita sobre isso. Grande parte da exaustão emocional e espiritual que você sente pode estar sendo causada por batalhas que não foram destinadas a você. Você tem se defendido diante de pessoas que não valorizam suas explicações, ou se envolvido em discussões que Deus nunca pediu que você enfrentasse. O diabo, ao perceber que não pode impedir você de lutar, tenta distraí-lo com batalhas equivocadas. Em vez de enfrentar principados e potestades, você se encontra lutando contra pessoas.
Quando isso acontece, você se afasta da proteção e da provisão de Deus. No jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva uma instrução clara: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerem dela, certamente morrerão. No entanto, a serpente enganou Eva ao envolvê-la em uma conversa. E no momento em que Eva começou a justificar suas ações, ela abriu espaço para essa mentira. Esse princípio permanece verdadeiro até hoje. Quando você perde tempo tentando explicar-se para o inimigo, seja ele um espírito maligno ou uma pessoa sob sua influência, corre o risco de se envolver em uma batalha que não foi chamado a lutar. C.S. Lewis nos alerta para a astúcia de Satanás, dizendo que devemos estar atentos às estratégias do inimigo e não ignorar seus artifícios. Se ele não consegue nos fazer pecar, ele nos mantém ocupados nos defendendo. Não caia nessa No jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva uma instrução clara: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerem dela, certamente morrerão. No entanto, a serpente enganou Eva ao envolvê-la em uma conversa. E no momento em que Eva começou a justificar suas ações, ela abriu espaço para a mentira. Esse princípio permanece verdadeiro até hoje. Quando você perde tempo tentando explicar-se para o inimigo, seja ele um espírito maligno ou uma pessoa sob sua influência, corre o risco de se envolver em uma batalha que não foi chamado a lutar. C.S. Lewis nos alerta para a astúcia de Satanás, dizendo que devemos estar atentos às estratégias do inimigo e não ignorar seus artifícios. Se ele não consegue nos fazer pecar, ele nos mantém ocupados nos defendendo. Não caia nessa armadilha. Reconheça o verdadeiro inimigo, silencie as distrações e concentre-se na batalha espiritual, que é a que realmente importa. Em Mateus 7,6, Jesus nos adverte a não lançar nossas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão e depois se voltarão contra nós. Jesus não estava insultando ninguém, mas descrevendo a condição espiritual de algumas pessoas. Existem pessoas que têm o coração endurecido, que não são receptivas e não conseguem valorizar o que é sagrado. Quando tentamos compartilhar a sabedoria de Deus com essas pessoas, estamos jogando algo precioso no chão, onde será pisoteado e rejeitado. O que são essas pérolas? Elas representam as coisas sagradas que Deus nos confiou, a sabedoria que Ele revelou, a unção sobre nossas vidas, nossa paz, energia, sonhos e chamado. Essas coisas são santas e não devem ser compartilhadas de maneira descuidada com aqueles que não estão prontos para recebê-las. Talvez você já tenha compartilhado uma palavra poderosa de Deus, apenas para vê-la ser zombada ou desvalorizada. Ou talvez tenha aberto seu coração na esperança de ser compreendido, apenas para ter sua vulnerabilidade usada contra você. E isso é o que acontece quando lançamos nossas pérolas aos porcos. Jesus nos ensina que nem todos estão prontos para a verdade que carregamos. Nem todos conseguem lidar com as revelações de Deus. Muitas vezes, não é apenas uma questão de falta de compreensão, mas de resistência espiritual. Quando você oferece algo sagrado a alguém cujo coração não está preparado, suas pérolas serão desprezadas e sua sabedoria será ignorada. Isso pode ser doloroso, desanimador e até levar a ataques emocionais, espirituais ou relacionais. Tentar justificar-se para pessoas que não estão dispostas a ouvir é dar ao inimigo uma brecha. Espíritos malignos que influenciam essas pessoas podem distorcer suas palavras e usá-las contra você. Quantas vezes isso já aconteceu em relacionamentos, no trabalho ou no ministério? Tentamos nos justificar, explicar nossas ações ou compartilhar algo que Deus nos revelou, mas acabamos feridos e atacados porque oferecemos nossas pérolas a quem não podia valorizá-las. C.S. Lewis disse: nunca faça de sua experiência um princípio. Deixe Deus ser tão original com os outros quanto Ele é com você.
Nem todos estão na mesma jornada. Algumas pessoas não estão prontas para as verdades que você carrega, e outras estão tão presas às trevas que não conseguem ouvir ou enxergar o que você tenta compartilhar. A verdade prática é que nem toda conversa vale a pena. O silêncio não é fraqueza, mas sabedoria. Quando você para de tentar se explicar para aqueles que não valorizam suas palavras, protege sua paz, energia e unção. Jesus nos deu um exemplo claro disso ao ficar em silêncio diante de Pilatos, mesmo quando Pilatos perguntou: "Você não ouve as acusações que estão sendo feitas contra você?" Swing Jesus não se defendeu. Por quê? Porque ele sabia que aquela não era uma batalha que exigia palavras. Nem todas as pessoas estão espiritualmente preparadas para compreender a missão de Jesus. Ele não desperdiçou suas palavras tentando justificar-se para quem não estava pronto para receber a verdade. Da mesma forma, é importante que você aprenda a guardar seus pensamentos, planos e sonhos. Discernir quem está preparado para receber a verdade é essencial. E, quando houver dúvida, o silêncio é sempre uma escolha sábia. Permita que o Espírito Santo guie suas palavras. Embora Jesus nos tenha alertado para não lançar pérolas aos porcos, ele também nos ensinou a importância de compartilhar com aqueles que estão famintos e receptivos. Ele investiu profundamente nos discípulos, pois eles estavam abertos a aprender. Para as multidões, Jesus contou parábolas, mas reservou as revelações mais profundas para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Pergunte a si mesmo: essa pessoa está pronta para ouvir o que estou prestes a compartilhar? Se a resposta for não, preserve suas pérolas e siga em frente, confiando que Deus revelará a verdade no tempo certo. Como Isaías 30:15 nos lembra, na conversão e descanso está a salvação de vocês. Na quietude e confiança está a força de vocês. O silêncio não é fraqueza nem fuga. É uma ferramenta poderosa na guerra espiritual. É uma expressão de confiança em Deus, uma forma de preservar sua força e abrir caminho para o discernimento. Muitos enxergam o silêncio como algo passivo, mas Jesus nos mostrou que pode ser a resposta mais poderosa. Quando ele estava diante de Pilatos, falsamente acusado e cercado por pessoas que não compreendiam sua missão, permaneceu em silêncio. Ele não se defendeu, pois sabia que Pilatos não era o verdadeiro oponente e que sua energia deveria ser guardada para a cruz, onde a verdadeira batalha seria vencida. Aprender a ficar em silêncio diante da oposição é profundamente libertador. Quando você para de tentar se explicar para aqueles que não entendem, está dizendo: Deus, eu confio que o Senhor cuidará disso. O silêncio se torna um ato de rendição, uma declaração de que você não precisa lutar sozinho, pois Deus está lutando por você. Muitos de nós nos sentimos exaustos não por causa de sobrecarga física, mas por estarmos emocionalmente drenados. Uma discussão, uma conversa frustrante ou alguém distorcendo suas palavras pode consumir completamente suas forças. Isso ocorre porque o desgaste emocional frequentemente se traduz em exaustão física. Há pessoas que conseguem drenar sua energia sem fazer nada diretamente. Você passa horas tentando se justificar, explicar suas ações ou revelar seu coração e, no fim, está completamente esgotado. Pior ainda, quanto mais você tenta, mais a situação se complica. Suas palavras são distorcidas, suas intenções mal interpretadas e, em vez de resolver o problema, você se sente ainda mais frustrado. É nesse ponto que o silêncio se torna essencial. Quando você opta por permanecer em silêncio, protege o que é sagrado, preserva sua paz e conserva sua força. Nem toda batalha merece suas palavras, e nem todas as pessoas estão prontas para ouvir a verdade que você carrega. Aprender a ficar em silêncio também significa aprender a confiar em Deus. O silêncio e a confiança caminham lado a lado. Quando você para de falar, está dizendo: Deus,
O Senhor pode falar por mim, pode me justificar e lutar minhas batalhas melhor do que eu. Ao confiar em Deus, você deixa de se esforçar para ser entendido e para justificar-se diante de pessoas que nunca verão as coisas da mesma maneira que você. Esse descanso em Deus é onde você encontra paz, força e verdadeira libertação. Quando você escolhe deixar Deus agir, em vez de tentar resolver tudo por conta própria, Ele certamente agirá. Essa confiança exige uma força extraordinária. É por isso que Isaías 30:16 afirma: na quietude e na confiança está a sua força. O mundo nos ensina que força vem de gritar mais alto, lutar com mais intensidade e defender-se a todo custo. Mas, no reino de Deus, a força muitas vezes se manifesta no silêncio. O silêncio tem um poder único. Ele aguça seu discernimento. Quando você para de falar, começa a ouvir. Ouve as pessoas, as situações e, mais importante, ouve a Deus. Muitas das revelações mais profundas não acontecem enquanto estamos falando, mas quando nos aquietamos diante dele. Durante o silêncio na oração, você dá espaço para que Deus fale. É nesses momentos de quietude que o Espírito Santo revela verdades que antes você não conseguia enxergar. Você começa a entender melhor o que está realmente acontecendo, quem está sendo honesto e quem está sob a influência de mentiras. Não é necessário argumentar, pois as ações falam por si mesmas. Quando você permanece em silêncio, as pessoas frequentemente acabam revelando quem realmente são. Ao dar um passo atrás e permitir que os outros falem, eles acabam mostrando suas verdadeiras intenções. O silêncio não é apenas sobre o que você diz, mas sobre o que você permite que os outros mostrem. O silêncio também é uma arma poderosa nas batalhas espirituais. O inimigo, se não puder impedi-lo de lutar, tentará distraí-lo, fazendo com que você gaste energia nas batalhas erradas. Em vez de lutar contra principados e potestades, você pode acabar discutindo com pessoas e desperdiçando energia. No entanto, quando você escolhe permanecer em silêncio e se recusa a jogar o jogo do inimigo, dá um passo atrás e luta no espírito. Pense em quanto tempo você já perdeu tentando se justificar para pessoas que nunca enxergarão a verdade. Quantas discussões você teve que apenas deixaram você exausto e frustrado? O silêncio é uma forma de libertação desse ciclo desgastante. Ele permite que você concentre sua energia na batalha que realmente importa, a espiritual. O silêncio não é um sinal de derrota, mas de confiança em Deus. É um ato de deixar que Ele lute por você, permitindo que Ele revele a verdade e traga a vitória no tempo perfeito. O silêncio não é fraqueza, mas uma arma de confiança, uma preservação de força e uma ferramenta de discernimento. Jesus nos ensinou que nem toda batalha exige uma resposta, nem toda pessoa merece uma explicação, e nem toda conversa vale a pena ser travada. Quando você escolhe permanecer em silêncio, não está evitando a luta, mas lutando do jeito de Deus. É uma declaração de fé, dizendo: Deus, eu confio que o Senhor me defenderá, falará por mim e lutará minhas batalhas. Proteja as pérolas que Deus confiou a você, sua paz, sua sabedoria e sua unção. Confie que, ao dar um passo atrás, Deus dará um passo à frente. Ele revelará a verdade, silenciará os acusadores e trará a vitória no tempo dele. À medida que você entra em uma nova estação da vida, deixe que o silêncio seja a sua força. Pare de tentar se explicar para pessoas que não entendem e comece a lutar a verdadeira batalha em oração. Que Deus te preencha com sabedoria, paz e discernimento. Lembre-se, na quietude e na confiança está a sua força. Que Deus te abençoe e te fortaleça sempre.